Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que a qualquer momento, horário do dia, da noite, da tarde, da madrugada, vai estar olhando essa entrevista, esse bate-papo. Agradecer a todos vocês que estão conosco a cada momento, a cada dia, os novos inscritos no canal, trazendo histórias aqui da nossa cidade de Sapucaí do Sul, especial de Sapucaí do Sul, né? Tenho trazido. E trazido histórias do esporte aqui da nossa cidade, esportes, podemos dizer, raiz, a base de tudo, onde tudo começou. Como diria os mais experientes, quando chegou era mato, né? É Professor Marcos Rocha, como é que tá o amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber. Obrigado pela oportunidade de ser mais um entrevistado por ti, que tá um sucesso essas tuas entrevistas aí. E agradecer, assim, de ter esse apoio aí para o esporte. Sempre foi um apoiador. E é importante a gente conhecer a história um pouquinho de cada um, que todo mundo tem a sua parte para contribuir pelo esporte, né? Esporte é vida, é saúde, né? Então, socialização, troca, né? Então, o esporte ele é fantástico. Ele é fantástico, é uma resiliência, né? É uma transformação, é uma compaixão, às vezes com o outro, é um fair play agora, como dizem os modernos, né? Isso. Professor, mas quando que tudo isso começou? Quando que deu início essa sua história envolvida com o esporte e com a questão de ensinar também, né? Muitas pessoas têm um envolvimento com o esporte desde pequeno, mas como atleta, né? E depois segue uma vida. Mas o senhor sempre se envolvendo com a questão de ensinar, né? Que isso podemos dizer que é um dom, né? De Deus pra gente. Claro que temos que estudar, né? Deixar esse recado para a gurizada nova. Mas onde é que tudo isso iniciou, professor? O senhor tem até um script aqui, uma colinha, porque é muita história para contar. Uma parte, né? Uma parte dela. Kleber, assim, como é que eu vou te dizer? Eu sempre gostei de esporte desde pequeno, né? Então, gostava de esporte. Contando assim, né? Eu sou natural de São Francisco de Paula. Vim com 1 ano de idade para Sapucaí, então a minha terra natal é São Francisco de Paula, mas a minha terra do coração é Sapucaí do Sul. Então, vindo para cá, na realidade, eu tenho duas, né? Duas terras queridas. E Sapucaí é muito especial, está lá dentro, né, do coração da gente. Então, quando a gente se propõe alguma coisa, tem que fazer bem feito, né? E eu escolhi o esporte por gosto meu pessoal. Então, te dá assim uma sequência assim como eu comecei lá atrás e depois como é que eu me inseri, né, no esporte educacional. Começou com o esporte educacional e a gente foi evoluindo e hoje a gente está no esporte público em si só. Então o Sapucaí evoluiu bastante, mas teve toda uma história lá atrás, né? Então a gente hoje, professor ainda do município, a gente tem essa preocupação de manter, né, e aumentar, né? A gente ainda tem expectativa em Sapucaí de melhorias. Então, te relatar assim, quem é o professor Marcos lá atrás, né? Então, o professor Marcos se criou ali no bairro Vila Silva, depois foi morar na Primor. Então, o professor Marcos se criou dentro daqueles clubes antigos, né? Comercial 7 de Setembro, Paladino, que só alguns vão saber que existiam alguns clubes aí. Então a gente se criou dentro de um clube, assim, tendo uma vida social intensa, social e esportiva. Então a gente, para te ter uma ideia, assim, o meu pai foi econômico lá no comercial, depois foi presidente do comercial, teve grandes transformações lá. Então a gente viveu muito aquele esporte
aquele esporte assim comunitário, né? Então, marcar horário, futsal. Jogava um futebol, tinha o pessoal que jogava bocha, tinha o ping-pong. Ping-pong. Né? Então, assim... Tênis de mesa agora. Tênis de mesa agora. Tem diferença, mas aí não vamos entrar nesses detalhes. É tudo parecido, né? Mas todos eles têm as suas, né? As suas características específicas. Então, Kleber, então eu me criei ali, gostando muito de futebol. Né? Antigamente tinha o campo do Getúlio também, ali na Vila Silva. Ah, sim. E eu me criei jogando ali. Então é o seguinte, por gostar, né? Então, só para te ter uma ideia, assim, ó, naquela época, assim, 30, 40, 50 guri era fácil de juntar. Então, aos domingos, a gente jogava lá no clube comercial, passava o dia, era torneio, o dia todo jogando lá, que a cancha era aquele, não era piso, era o chão de quadra de tênis, era chão mesmo, sim. E a marcação era tijolo deitado, e a marcação era pintado com caldo na lateral do tijolo, enterrado no chão. Então era o círculo central, era a área, e a gurizada, a maioria de pés calços, né? Porque quem tinha, eventualmente, uma conga. Então era tudo de pé descalço mesmo, era gurizada dentro da vila, antigamente, era tudo de chinelo, aquela coisa toda. Então domingo tinha os torneios e tinha muita gurizada. Aí o meu pai, eu me lembro até hoje que meu pai comprou 2 ternos de camiseta, da gurizada, né? Uma do Inter e a outra do Aimoré. E aí o meu irmão jogava fazia as equipes do Inter e eu fazia as equipes do Aimoré. Então nós passávamos o dia jogando, era Inter e Aimoré, mas aquela gurizada trocando o tempo todo, dava 20, 25 em cada time, passava o domingo jogando. Só que tinha uma regra para poder jogar. Domingo de manhã tinha que estar na missa aqui na Primor. Quem não viesse na missa não jogava. Olha, nunca a igreja esteve tão lotada, porque a gurizada vinha na missa para poder jogar, né? Então a gente... O padre estava maravilhado. Sim, já fazia parte religiosa, né? Claro. Desde guri, e para poder jogar depois, né? Então aquilo ali me marcou bastante. Me lembro até hoje, assim, que a gente cheirava aquelas camisetas, era uma camisetinha Hering branca, só com as marcação nas mangas, né, o distintivo. E aí ali começou o meu carinho pelo Aimoré, né? Então, depois, mais adiante, eu conto como é que eu fui parar lá, eu como atleta, né? Então a gente jogava os domingos, e passava, nosso final de semana era intenso, ou estava jogando ping-pong, ou estava jogando futebol, né? Então tinha jogo de bocha, a gente lá ia assistir. Então o clube, naquele tempo a gente tinha vida social, então a gente estava sempre reunida, gurizada, não tinha, né, as coisas boas que tem hoje, que é um celular, internet, boas em determinados sentidos, né? E não muito boas em outros, mas a evolução está aí e a gente tem que se adaptar, né? Então, Kleber, e dali eu jogando, ia lá no Getúlio, jogava, né, gurizão, nos intervalos lá, bolinha de plástico, jogando na goleira, nos intervalos dos jogos, era guri pequeno. Fui jogando, e meus amigos na época, como é que é, o auge, assim, de jogar era jogar na Lansul, lá com o falecido Adão Pereira Maria, que foi treinador no Internacional, né? E então ali eu fiquei 6 anos treinando e jogando. Para te ter uma noção, assim, a gente jogava lá uma partida de futebol de campo, dava 27-0, 35-0 já aconteceu. Eu soube que teve, eu tenho um aluno meu aqui que jogou na Lansul também, disse que chegaram a fazer 38-0. Meu Deus. Porque a gente treinava na semana, sim, né? E final de semana ia jogar e vinha ali, era a seleção da gurizada, né? Então, Lansul, aqui na região do interior, Lansul era como se fosse um dupla Grenal. Então a coisa foi evoluindo. Daí em 1975, né?
o Inter veio jogar com nós aqui no Campo da Lançu, as categorias ali acho que era sub-14, e a gente jogou contra o Inter de Porto Alegre e nós ganhamos pelo placar simplesmente de 13-0 do Internacional de Porto Alegre. Meu Deus. Isso aí foi em 74, daí em 1975 nós fomos convidados, eu e mais uns quatro colegas meus lá, a gente foi convidado para ir jogar lá na categoria de base do Inter. Eu joguei um ano no Internacional, era o meu primeiro ano da categoria infantil, e aí era para ficar 3 anos lá para depois subir. Jogava que posição? Eu jogava no meio de campo. Meio de campo. Na época eu jogava no meio de campo. Mas já joguei em outras posições, já joguei em lateral, já joguei aquele falso ponteiro que fica, né, rodando no campo. Então naquele ano para mim foi bem significativo. Foi um ano que eu trabalhei de office boy na Câmara de Vereadores, tá? Ali onde é o skate park, ali do lado, ali agora não sei o que é, que já foi biblioteca pública. Sim, sim. Então eu era office boy na Câmara de Vereadores, que eu ia lá no centro pegar correspondência para trazer para lá. E naquele ano, como eu fui para o Inter, daí não deu para continuar, né? Porque o Internacional eu estudava no Rubem Dario, então na primeira hora da tarde saía 3 vezes por semana, ia lá para Porto Alegre, lá nos famosos estádios Eucaliptos. Mas eu tive um prazer assim enorme, né, de ter jogado no Beira-Rio, preliminar de Inter e Botafogo de Ribeirão Preto, que jogava o Sócrates. Sócrates era o destaque naquele time, né? E nós tínhamos o Caçapava no Internacional, que aquilo era um, né? Fez uma marcação incrível, não deixou jogar, o Inter ganhou na época, e nós fizemos a preliminar lá com a categoria infantil, estádio cheio. Então a gente, é uma coisa assim que só estando lá para dizer, né, o sentimento que a gente tem. Jogamos contra o Estaleiro só, nós era gurizada de 15, 16 anos jogando contra adulto, né? Se eu não me engano o jogo foi 1-1, estádio cheio, fantástico, foi um dia diferenciado. E dali, no outro ano, não tinha condições de transporte, que na época não se ganhava nada, e então não tinha condições. E eu no Rubem Dario, meu professor ali do Rubem Dario, me perguntou para mim, ele conhecia o pessoal do Aimoré, se eu gostaria de ir lá no Aimoré treinar, eu com 16 anos, né? Eu digo, tudo bem, vamos lá treinar, né? Eu achando que era para categoria juvenil, aquela coisa toda. Com 16 anos fui lá treinar, e o treinador antigo, famoso Luiz Engel, antigo, cara de nome, das antigas e tudo. Sei que eu treinei lá, cheguei lá, o treino era com os profissionais, para surpresa minha, né? E aí o treinador disse assim, guri, não vai embora sem eu falar contigo. Aí tá, terminou o treino lá, tomei meu banho, aguardei. Daí ele me levou lá na secretaria lá do clube e disse assim, olha, esse guri não sai daqui sem assinar. Então eu rodei um ano pelo Rio Grande do Sul jogando, 2 anos, né? Pelo Rio Grande do Sul aí, jogando pelos profissionais do Aimoré. Do Aimoré. No Aimoré. Daí, eventualmente, às vezes tinha jogo do juvenil, aí eu ia lá reforçar o juvenil, né? Como é que era? O cara do profissional vai jogar no juvenil, nossa. Era a estrela, né? Então, do time. Eu vivenciei muito essa questão direta do futebol, né? Então, daí eu fui parar no profissional do Aimoré, joguei lá 2 anos. Saindo dali, né? Daí eu fui para o quartel. Lá no quartel descobri, atleta naquela época não tinha como escapar, né? Então eu joguei na seleção do 19, né? Então a gente... 19 Bintes lá em São Leopoldo. E aí a gente pegou e foi campeão. Era um sonho do 10º quando a gente chegou lá, mas o nosso time era uma seleção, né? Nós tinha jogador do Inter, nós tinha jogador do Novo Hamburgo, nós tinha jogador do Aimoré, tudo gurizada nova. Então não tinha, que nosso time era muito bom, nós tinha assim um grupo excelente. E naquele tempo, o Capitão Marasco, nós já usava sistema normalmente era o 4-3-3, né?
E daí nós usávamos o sistema 4-4-2, com toda uma dinâmica de movimentação. Não tem... Era difícil, tipo assim, ó, jogar futebol, pessoal, não é tão fácil assim como a gente pensa, né? Uma coisa é tu assistir, outra coisa é tu tá lá dentro do campo. Então tem a metade da visão de quem tá lá fora. E então a gente já tinha aquele sistema, os caras ficavam tudo perdidos, não sabia quem marcar, porque nós não tínhamos o famoso centroavante. Então era diferenciado. Daí no outro ano, o capitão Marassi lá, que era o nosso treinador, pediu para ficar no quartel, porque tinha eu e o outro lá, o Padilha, né, que nós era dois do meio lá, que era a chave no esquema. E a gente também se dedicava à preparação física, porque eu já estava se preparando para ser professor. Né? E daí no outro ano a gente lá, por questão de coisa, nós ficamos em terceiro lugar por sorteio. Ou era segundo, ou era terceiro, porque nós temos que fazer o jogo para decidir, mas a gente não foi campeão novamente. Mas fomos muito bem, nossa equipe tinha alguns atletas aqui de Sapucaia também. Então depois dali, tá? Eu só contar a questão do futebol. Daí no segundo ano de quartel fiz vestibular na faculdade, passei. Né? Então fui classificado, a gente estudava à noite e nesse ano também, foi em 82, 81, aí em 82, entrei em 82, eu saí do quartel, que eu não quis seguir carreira, né? Porque não era minha ambição. Sim. E aí eu estudando, já estava no terceiro semestre. E aí eu fui convidado no terceiro semestre da faculdade. Naquele tempo a gente podia lecionar não estando formado. Hoje só formado, com CREF e tal. Com CREF, com licenciatura, né? Faz o concurso e aí para poder lecionar tem que estar formado. Na faculdade, na Unicinos? Na faculdade, não, na Fevale, Novo Hamburgo. Fevale, Novo Hamburgo. Isso. E foi uma trajetória bem significativa, né? Então a gente sempre trabalhou muito, foi a questão do trabalho, conciliar o esporte. Olha, a minha vida sempre foi intensa, assim, por causa do esporte, tá? Porque uma coisa que eu fazia, sempre fiz por questão de gostar, de coração, paixão. E então fui convidado para trabalhar no município. Então eu peguei uma função de professor na escola, comecei lá na escola Alfredo Juliano, tá? E trabalhei durante 4 anos lá. Mas como não podia conciliar, voltar para o Aimoré, estudar e trabalhar, aí eu optei, né, em ficar estudando, e aí eu comecei a jogar no Sapucaense. O Sapucaense foi amador, né? Sim. Antes de ser profissional, e eu joguei durante 9 anos no amador do Sapucaense. Então ali foi uma vida também muito... Sapucaia, estádio cheio, jogos bons, campeonato amador, que não é fácil, né? É pegada a coisa. Mas assim, a gente fez muita amizade, assim, dentro do Sapucaia. O esporte sempre faz a gente, né, se projetar, assim, para conhecer as pessoas, né? Então isso aí, tudo é os relacionamentos, né? Que é pra gente conseguir. E daí, eu trabalhando, daí começou a minha vida, né, pública no município, porque daí em 89 eu fui fazer parte da equipe da primeira Secretaria de Esportes no município. Então o prefeito na época prefeito na época era Valmir Martins. Saudoso Valmir Martins. Secretário na época, lembra? Secretário Álvaro Luiz Costa da Silva, o Álvaro. E então a gente pessoal, ali começou a história prática do GEMUSA, né? Então o GEMUSA na época fazia parte da Secretaria de Esportes. Secretaria de Educação. Com a Secretaria de Esportes. Era uma parceria. A prefeitura a gente era bem integrado. Na época a professora Glaer, que era coordenadora lá, tá? E é uma pessoa tudo também, iniciando, né? Tudo iniciando, sim, tudo. Mas o GEMUSA... Até em questões políticas, bem juventude da política, assim, democracia, de eleições também. Kleber, o desporto estudantil, tá? E, na época existia o TIES, Torneio Interescolar de Sapucaia do Sul,
que ali era Rubem Dario, Cecília Meirelles, né? Eu acho que Guianuba nem tinha na época. Então tinha as escolas maiores aí, disputava aqueles torneios assim, era bem dinâmica a coisa. Aí depois passou a ser a Olimpíada Estudantil. E eu, como era professor do município, o que acontecia? Nossas escolas assim não tinham muitas condições em termos materiais assim, e então não tinha quadra, material esportivo era reduzido, então a gente tinha que inventar bola de meia, ensinar as crianças, aquela coisa toda. Sim. Então quando a gente ia para disputar esse torneio interescolar, as crianças chegavam no ginásio por Chica ali, ficavam olhando para as arquibancadas, ficava admirado, como se estivesse dentro do estádio Beira-Rio, ou da Arena hoje, né, no caso lá do Grêmio. E então nós começamos a fazer encontro de núcleos. Eu, a professora Rosa Elisa, que eu me lembro assim, na época tinha a Maria Helena, que era a supervisora, que incentivava bastante a gente, né? Então a gente começou a fazer encontro de núcleos, ia nas escolas, se encontrava 2, 3 escolas, fazia torneio de atletismo, de vôlei, tá? De futebol. Então a coisa se criou assim pra gente. Handball já tinha, né? Handball, porque a gente não tinha quadra, entendeu? O handball era mais difícil, daí o vôlei pelo menos a gente conseguia. Botava uma rede. Então aquela coisa assim. Então eu sou do tempo que a gente brincava de vôlei até na frente de casa com a grade de casa. Isso, né? Um ficava na rua e um ficava dentro. Atravessava até um pedaço de pau atravessado lá, um fio de nylon, de arame, o que tivesse. Pegava a corda do arame da mãe. Isso. Então isso aí é o bacana da evolução da coisa. Então a gente começou a fazer encontros. Como em 89 eu fui para a Secretaria de Esportes, então lá, né, a gente teve a brilhante ideia, quando a gente fala assim, começou comigo, a gente não faz nada sozinho, lembra? O trabalho em equipe ele tem uma força enorme, então a gente sozinho não consegue quase nada, mas com a ajuda dos outros, com a ideia, com a projeção, a coisa vai. Então tudo é o acreditar e a força do trabalho em equipe. Então eu digo assim porque na época a professora Glaera era coordenadora lá, eu era coordenador lá na Secretaria de Esportes, que eu coordenava outras coisas também, né, outros desportos, mas depois eu vou te falando a evolução aqui. E então resolvemos criar até inclusive o nome, fui eu que criei o nome, Jogos Escolares de Sapucaia, né, Jogos Escolares Municipais de Sapucaia, que é Gemusa. E foi acontecendo o Gemusa, aconteceu durante 9 anos, então citar também depois o professor André, que veio para a coordenação e continuou dando todo o apoio, né, um profissional competentíssimo. Nós trabalhamos juntos também no Colégio Coração de Maria, que já vou falar, que eu também fui por lá de Esteio, lá também tive influência nos jogos lá de Esteio, que é o GEDES, né? Sim. Então, mas só um pouquinho eu vou contando a história. Então, continuando o apoio, né, a gente foi evoluindo, então começou o Gemusa, daí o pessoal já tinha escolas mais fortes, escola mais fraca e concomitante tinha a Olimpíada Estudantil. Teve uma época que as escolas do município, nós participava do Gemusa e da Olimpíada Estudantil. Porque o que era a Olimpíada Estudantil? Era uma parceria SESI e Prefeitura. Então começou com o SESI praticamente fazendo sozinho, daí a prefeitura entrou, aí começou aquela coisa de custo, né? Porque um evento desses grande, aí o custo é considerável, né? Sim. Em termos, né? Porque é um investimento. Porque sim. Quando fala em Gemusa, fala em Olimpíada, fala em jogos, fala em GERDS, isso aí às vezes dá um transtorno na escola, tem uma certa, como é que eu vou te dizer? Uma certa resistência. Mas o pessoal, até anotei aqui, né? Anotei o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O incentivo ao esporte é um direito que a criança e o adolescente tem. Então nós não estamos fazendo nada diferente da nossa obrigação. Então a gente tem que incentivar essa juventude aí a praticar esporte, porque é uma competição. Ou ele vai para o lado da coisa saudável, ou vai para outros lados aí que não são muito favoráveis. Então o pessoal fala do esporte, o esporte
para tirar o jovem da rua, não. O esporte não é para tirar o jovem da rua. O esporte é para não deixar o jovem ir para a rua. Porque já foi feito um levantamento. De 100 que vai para a rua, tu recupera 4, 5, então o índice é muito baixo. Agora, de 1000 que tu dá uma condição total, né? Prática esportiva, escolinha, aquela coisa toda, de 1000, talvez 4 vá para a rua. Inverte a coisa, né? Inverte a coisa. Então o pessoal fala muito de tirar da rua. Não é bem assim, é não ir para a rua. Então o aluno está lá um turno na escola, o outro turno ele está praticando esporte, está fazendo atividade física, aquela coisa toda. E tu sabe que o ambiente do esporte ele é saudável. Então isso aí é bacana, porque a gente tem que ter, nós, né, hoje, que nós já estamos de outra geração, nós não podemos deixar essa juventude aí, desamparada, que nem agora só, né, é celular, é internet, não sei o quê. E aí como é que fica a questão da saúde da criança, né, do jovem, do adolescente, aquela coisa toda. E a junção desse tudo? E aí, Kleber, daí o que aconteceu? Chegou uma hora que o SESI saltou fora. É que a questão privada, né, a questão financeira, daí eles têm prioridades, né? Daqui a pouco eles não conseguem atender. E aí, lá no 10º de Gemusa, a prefeitura abraçou tudo. E nós ficamos felizes, nós ficamos até meio apreensivos, será que ia dar certo, será que não ia dar certo? E deu certo. Era um desafio, né? Era um desafio. Aí, o que aconteceu? Uma realidade que só as escolas estaduais, tradicionais, que ganhavam, a Escola Nossa Senhora de Fátima também, é uma escola de... As escolas privadas no município. Obteve grandes resultados a nível de esporte estudantil, também era um ícone. E chegou a uma situação que se reverteu, né? Porque eu tive em Secretaria de Esportes um determinado tempo e teve outro determinado tempo que eu fui para a escola. Eu tive 4 anos na escola João de Barro. De 4 anos eu era muito competitivo, né? Assim, eu nunca dei a condição para os meus alunos de ser campeão, tá? Mas eu disse para eles, no momento que vocês botar a camiseta e entrar dentro de uma quadra ou for competir pela escola, pela entidade que for, tem que fazer de tudo e mais o dobro. Se lá no final, mesmo assim o adversário nos ganhou, bom, o que nós queremos ouvir do adversário é o seguinte, nós ganhamos de vocês, mas foi ruim. Então o João de Barro lá foi o ápice meu como competidor. Então, eu criei o evento e depois eu fui fazer parte do evento, fui pro outro lado para ver qual é que era. Foi pro outro lado da mesa, né? Mas assim, sempre com muita dedicação, né? Meus alunos, assim, fantástico, eu sou um cara muito feliz por onde eu passei. Eu sempre trabalhei com grupos e equipes, assim, e não sei se é uma coisa de dentro da gente que influencia, né? E o pessoal sempre pegando junto. Então, no João de Barro, no ano que eu cheguei lá, João de Barro já tinha um retrospecto bom lá com o professor César Gaspari e mais outros professores lá. E aí, naquele ano, eu consegui ficar em 2º lugar na geral, porque a pontuação era significativa, né? O cara tinha que fazer muito ponto para ser campeão. Tinha toda uma pontuação por categoria. E aí, nos outros 3 anos, fui campeão. Fui tricampeão lá, saí de lá, tricampeão. Daí voltei para a Secretaria de Esporte de novo. Quando que em 1997 também foi criada. Então, aqui está o criador, né? Daí, o processo, como aconteceu, tem as vias políticas, aquela coisa toda. O tempo do Lauri Brasolim me convidou para ir trabalhar de novo. E daí eu fiz o projeto das escolinhas comunitárias, que é hoje, sucesso até hoje também. Falando de Gemusa, tá? Gemusa, 35 anos ininterruptos, é uma coisa quase que inédita, né? E então, sempre acreditando, a gente fazendo o possível para que o esporte estudantil, ele não pode ser deixado de lado, né? Porque é a base, é lá na escola. Que nem eu vendo a entrevista ali do Dé, lá no skate, né? Pô, o skate vai dar certo, não tem como não dar certo. Ele está inserido na escola. Então, daí tu cria, né, toda uma cultura daquele esporte, resgatando as coisas boas daquele esporte. E na escola ele vai acontecer naturalmente
Então, aqueles pequenos vão ver os maiores, vão se espelhar, então a coisa vai se reproduzindo. Então até dar os parabéns pro Dé, né? Porque ele é um baita incentivador do skate. A gente sabe de toda a evolução do skate, como é que ele surgiu lá, mas hoje é um esporte olímpico e a gente tem que incentivar, porque essa variedade de esportes aí, né? Porque nem todo mundo gosta só de futebol, só de voleibol, só de handebol. Então, isso aí é importante, né? Então, isso é um crescimento. Sapucaia está evoluindo isso aí, graças a Deus, né? Está tendo destaques aí em outras modalidades esportivas. E Kleber, assim, ó, daí eu te dizer assim, que eu já fui preparador físico do Canoas Futebol Clube. Trabalhei lá como profissional, preparador físico. Por detalhe, nós entramos no hexagonal final da Série B, quase que nós passamos para a Série A, porque se nós tivéssemos ido para o hexagonal final, com certeza campeão ou vice, porque o grupo era muito bom. Inclusive nós temos aqui o que trabalha com nós, aqui está com as escolinhas aqui, até nós temos o Saraiva. Então, sim. O Saraiva é filho do Fernando Saraiva, que foi nosso atleta lá no Canoas. O Fernando Saraiva, que jogou na Mansul, que jogou em Sapucaiense, né? Jogou no União também teve representação nas equipes amadoras aqui de Sapucaia. Até, Kleber, dizer para ti assim, uma hora tem que reunir assim, ó, esses caras antigos, botar uma turma, fazer uma coisa coletiva, pra gente reestruturar essa história de Sapucaia. Tem tanta história. Quem tá vendo aí me ajuda a organizar isso aí, tem tanta história bonita, né? Então, às vezes eu converso bastante com o senhor André, né? A gente, fora a questão profissional, a gente é amigo, né? Assim, de anos. E a gente tem que mostrar, assim, que história tem tradição. Que esporte em Sapucaia tem tradição, né? E como tem coisa boa aqui em Sapucaia, para vocês verem assim, e não podemos deixar cair a peteca. Que nem eu estando onde eu estou, tá? Eu não fico preocupado só comigo profissionalmente, a minha questão pessoal, profissional. Eu já tenho outras preocupações, né? Como é que está o esporte de Sapucaia? Como é que está o esporte dessa nossa juventude? Como é que estão as atividades físicas, que é uma coisa que evoluiu em Sapucaia, para esse pessoal aí de meia idade, idade mais adiantada? Porque, sabe o que eu pergunto para meus alunos agora? Vem cá, vocês têm plano de saúde? Aí um que outro aponta o dedo. Não, todos vocês têm plano de saúde. Porque vocês estão fazendo aqui musculação, vocês têm plano de saúde. Aquele outro plano que vocês têm é plano de doença. Muito bom. Verdade. Na realidade, a Secretaria de Esportes deveria ser a Secretaria da Saúde. Esporte e lazer deveria ser a Secretaria da Saúde. Né? E a outra secretaria devia ser para recuperar a saúde, não sei que nome iria usar. Né? Na verdade, a gente trabalha muito com a questão do trabalho da doença, não o trabalho da prevenção da doença. Né? Eu digo na questão da massa, né? Sim. Da massa do investimento. Dá um exemplo assim, né, Kleber? Há muito tempo atrás, hoje deve ter evoluído, tá? Para cada dólar investido na tua saúde, tá? Na época dos estudos que tinha, porque eu tenho pós-graduação, não vou dizer qual é a minha graduação aqui, tá? E de economia, tá? Para cada um que tu investe na saúde, são 4 que tu investe na doença. Então, se tu investir, é mais barato tu fazer uma sequência assim na tua vida assim, que entre o exercício físico, a atividade física, né? Então tomar todos os cuidados aí, tu vai ter uma economia enorme, né? E um ganho de qualidade de vida. Então, não sei se uma outra hora, porque é tanta coisa, muita coisa que eu estou fazendo só uma pincelada, daqui a pouco nós vamos ficar amanhã todo que não vamos falar metade, tá? Kleber, então assim, dando a continuidade, sim. Tá? Então, a gente vivenciou... A colinha. Botar a colinha do lado aqui. Não, assim, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho eventos aqui, ó, tá? A gente, Sapucaia, participou de... eu fui o primeiro coordenador da Copa dos Campeões.
Com o Clayton? Coordenei 6 Copas dos Campeões. Quando era Aí tem uma outra história da Copa dos Campeões, tá? Na realidade, o Clayton, que era treinador dos Bruxos, tá? Na realidade, eu coordenava esses campeonatos aí, tempo do Lauri Bresolim, que era o secretário, e ele era um cara, assim, fanático pelos Bruxos, né? E é um cara dedicado, sempre representou muito bem, a gente tem uma relação muito boa. E então ele, na realidade, ele patenteou a Copa dos Campeões. 2025 vai ter a 20ª edição. Pois é. Então, só para te dizer, o cara que está aqui coordenou 6. Tá? Copa dos Campeões, que é acho que uma história à parte, quando chegar lá na frente, se quiser, tiver alguma Vamos combinar um bate-papo quando a gente for falar sobre Copa dos Campeões. Vai ser legal. Sim, tá. E aí, Kleber, dizia assim, ó, quem está aqui? O professor que se formou na Fevale, eu tenho a licenciatura plena, então eu posso tanto atuar em escola, como posso atuar em academias, né? Então eu estou autorizado. Eu tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Universidade de Gama Filho, do Rio de Janeiro, e agora eu sou pós-graduando em Personal Trainer, né? Estou em fase final aí de curso. Por que disso, né? Porque quando eu vim aqui na última vez que eu vim para a Secretaria de Esportes, que eu estava até então, eu fui professor da Escola Alberto Santos Dumont, lá no bairro Vargas. Aí eu comecei a atuar lá como vice-diretor da noite, lá da EJA, fui convidado, daí aceitei o desafio, tudo é missão, né? E depois daí o diretor lá estava saindo e eu também fui cogitado para ser diretor, aceitei. Fui 3 anos diretor na escola João de Barro. E aí... João de Barro ou Santos Dumont? Não, Santos Dumont, perdão, Santos Dumont. Fiquei 3 anos na escola Humberto Santos Dumont. Fiz a minha missão também, né? Porque a gente tem umas missões pela frente. Sim. Que nem eu tenho o professor André Almedo, né? Ele está ali de secretário, digo, André, é missão, abraça, faz o teu melhor, porque a gente tem que deixar a representatividade, sim, né? Sim. E o André é muito competente, né? Então a coisa está andando, graças a Deus. Vamos ver o que vem pela frente aí. Então daí eu vim para cá, e aí até o professor André disse: Marcos, eu estou precisando de alguém aqui na musculação. O meu mundo não era da musculação, hoje é. Hoje é. E eu digo, eu tenho que me preparar, né? Porque eu comecei a lecionar, a gente melhorou os índices, então na época não se tinha 20 alunos por ano, hoje eu mantenho uma média de 160 alunos no ano. 160 alunos. E chegando a 186. Serviço gratuito. É gratuito para a comunidade, então quando a gente fala em melhorar as condições da comunidade, a gente chama de saúde pública, né? Porque com certeza, assim, ó, desses alunos que eu tenho aqui, muito poucos vão ir lá para um hospital ou vão sair a fazer tratamento, porque o exercício é um baita de um tratamento. Hoje, tá? Para te ter uma ideia, a medicina evoluiu tanto que os médicos já estão receitando exercício físico para os pacientes, inclusive da área neuro, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Neurologista, psiquiatra, psicólogo, estão encaminhando. Sem dúvida. Às vezes as pessoas estão doentes por falta de atividade física. O nosso corpo, ele foi projetado para se movimentar, não foi projetado para não se movimentar. E aí, Kleber, então a gente vai se especializando agora. Só para dar um exemplo, eu até não queria dar exemplos, mas eu tinha uma condição de tendinite no ombro por trabalhar na questão da comunicação da máquina fotográfica muito pesada. Sim. Comecei a fazer musculação. Tu ativa... Fortaleci aquele músculo, deu. O que acontece, né? A nossa musculatura fica debilitada, porque a musculatura ele auxilia toda a questão óssea, né? Esquelética, tá? Daí nós temos o osso, nós temos o músculo, nós temos uma articulação. A função da articulação é de mobilidade, de estabilidade, não é a função de movimento,
Quem tem essa função é o músculo. Então, teu músculo fica fraco, a tua articulação começa a fazer função que não é dela. Daí começa a dar problema, né? Aí vem as tendinite, vem, tá? Todos esses problemas que o pessoal sabe. Professor, para a gente dar caminhar no encerramento, porque nós estamos falando bastante, né? Tá. Vamos combinar aí para a gente conversar e gostei da sua ideia. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa para comentar. Você tem muita assim, coisa, mas quer dar mais alguma eu tenho expectativa. Tu não sabe, tá? Nós já tivemos um evento de natação em Sapucaia, competição municipal, na antiga piscina do Clube Comercial. Tá? A gente teve competição, sim, premiação ali e tudo. no Coab Blocos ali, né? Não, casas, né? Lá pra cima Não? lá pra cima qual é aquele bairro lá em cima lá? No Ipiranga Comercial ali? No Ipiranga. No Comércio Campestre Clube. Isso, perto ali, né? Antes tinha as piscinas do comercial. Do comercial, perfeito. Então a gente já teve evento ali. Eu já coordenei campeonato municipal de handball. Vamos ver quem vem para frente para dar sugestões, né? Campeonato municipal de vôlei, campeonato aberto de handball, campeonato aberto de voleibol, tá? A minha expectativa para frente era ter o campeonato municipal de basquetebol, campeonato nosso interno, não teve ainda. Então, a expectativa que eu tenho, tá? Assim, na evolução do esporte Sapucaia. E uma das expectativas que eu tenho também, tá? Eu acho que a expectativa faz parte para a gente sempre querer, né? Nós ter uma pista de atletismo oficial em Sapucaia do Sul, tá? Para ter as nossas atividades de atletismo do GEMUSA, tá? Para nossos alunos poderem também se treinarem para GERGS, que é um campeonato estadual, e também para nós ter, para nossa população ter evento, entendeu? Para estimular essa gurizada desde nova, assim, trazer eventos para Sapucaia. Se tem um campeonato em Sapucaia, né, de atletismo, e que daqui a pouco a gente tem atletas se destacando, né? E tu sabe, né, que o esporte, eu sempre dizia para meus alunos, sempre vou dizer, vocês, pessoal, não se iludam de ver aquele atleta lá que está ganhando milhões aqui. Talvez aqui, Douglas Costa, chegou lá. Então, tu vai apontar meia dúzia, não dá meia dúzia, chegar nesse nível aí. Mas se tu, com esporte, tá, tu conseguir pagar os teus estudos, né, que eu sempre digo assim, ó, se tu é aluno, tá, saiu do ensino médio, vai para uma faculdade aí, talvez que nem Unicinos, que é particular, né, La Salle. Então essas escolas às vezes eles têm planejamento lá de incentivo do cara representar a faculdade e poder daí ganhar a bolsa de estudo. Os jogos universitários. Então, jogos universitários. Então, se tu ganha a bolsa de estudo lá através do teu potencial que desenvolveu desde novo aqui, ó, pô, vai baratear os custos, né? E tu vai poder te formar. Porque nem todos conseguem uma vaga lá numa escola pública, que nem no caso do Enem, para fazer de forma pública essa formação superior. Então vai buscar de outra forma, né? Então por isso que eu vejo assim, o esporte ele como uma importância primordial na vida das pessoas, né? O esporte, a atividade física, que nem hoje aqui nós temos projetos da ginástica, né? Nós temos o projeto que dá musculação. Então nós estamos atendendo a população. Outra expectativa até, talvez lá no Curachique, mais uma academia de musculação. Boa, né? Para atender essa população, dar qualidade de vida realmente. Porque eu vou dizer para ti assim, ó, nós temos um hospital que dá assim, ó, não é fácil tu manter um hospital na cidade. Tu vai botar 2 hospitais, tu vai botar 3 hospitais, tu vai botar 4, vai lotar de gente lá dentro. Agora, se fizer um investimento em saúde pública, né, melhorar as praças aí de lazer, né, oferecer, né, atividades. Agora temos a nossa pista que vai sair de caminhada ali no trem, né? Então, isso aí, pessoal, é saúde pública. Então, a gente vai ter um hospital, ele vai atender todo mundo. E para agregar nesse seu raciocínio, nessa reflexão, eu acho que também, além disso,
ter acompanhamento de profissionais. Com certeza, né? Então, sempre quando eu falo, essa orientação é primordial. A orientação é primordial, para daqui a pouco não se machucar, daqui a pouco não se desmotivar no meio do caminho. Com certeza. Nós temos em Sapucaia, algumas estão um pouco abandonadas, assim, mas isso são questões que não cabem a nós, mas é as academias ao ar livre que chama, né? Aqueles exercícios de mobilidade e tal. Mas tem que ter um profissional, eu acho que seria legal. Seria legal não, é essencial ter um profissional, né? Imagina, um profissional, como professor aqui, como outros que nós temos aqui, acompanhando, né? É a diferença de tudo, né? Não adianta ter um hospital e não ter um médico, né? Entendeu? Certeza. Não adianta ter a farmácia e o remédio e não ter o farmacêutico para fazer a orientação correta, levando para esse lado. Não adianta ter o equipamento e eu não saber como utilizar aquele equipamento, vou fazer uma, 2 vezes, quer saber, amanhã não vem mais. E não adianta, e aí eu vou parar no médico. Essa sua reflexão é muito boa, mas eu colaboro com essa questão de ter o profissional. Não, com certeza, né? Não largar a população, né? não sabe o que vai fazer, né? Então ela tem que estar orientada, né? Sem referência não tem inspiração, né? É verdade, é verdade. Professor, para a gente encaminhar o encerramento, a sua inspiração de tudo isso, quem é que tem lhe inspirado lá no início e talvez quem tem lhe motivado a continuar tudo isso? Da onde é que o senhor tira tudo isso? O esporte é uma coisa assim que me toca profundamente, assim, claro, eu me criei, então eu acho que desde pequeno, acho que tá dentro, não sei, tá lá dentro, eu não tive nenhuma referência, assim, por causa de... É por gostar mesmo, sempre gostei desde pequeno, acho que por a gente ter vivenciado, né, o esporte lá desde pequeno, sempre gostei, então uma coisa sempre vai influenciando, é uma coisa assim que para mim... É um mundo assim diferenciado, porque a gente faz amizades dentro de uma situação assim, de boas condições de saúde, de respeito. Quem é do esporte assim também tem aquela questão dos princípios, né, dos valores, aquela coisa toda. Então é um monte de coisa assim que acontece, tá? Citar para ti também assim, nós temos também a professora Solange, que trabalha com nós, que também já foi coordenadora de esporte lá na SMED, também contribuiu muito para o esporte Sapucaia, continua contribuindo, que ela também já está nos projetos de ginástica que está tocando também. Com o professor André, né, nós trabalhamos juntos lá no Colégio Coração de Maria, trabalhei 30 anos lá, para te ver como a história é longa, porque lá no GEDS, lá no tempo que só tinha Gemudo Sapucaia, daí Esteio não tinha nada, daí o Ronaldo, lá de São Leopoldo, trabalhava em Esteio, aí eu disse, Ronaldo, é o seguinte, estão a fim de fazer aqui, pode deixar que eu te consigo tudo aí, né? Então várias vezes se reuniu, foi criado o GES em Esteio, uma expectativa minha, eu estive falando agora com o Felipe Alvienes, que é diretor de esportes em Esteio, para daqui a amanhã te pegar os campeões de Gemusa, de GES, de Jeca, que é em Canoas, eu não sei São Leopoldo, qual é o nome dos Jogos Estudantis São Leopoldo, reunir esse pessoal assim para motivar essa gurizada, entendeu? Incentivar, estimular, para aumentar os desafios, né? Seria uma Copa escolar. Seria uma Copa dos Campeões do Vale aqui, dos estudantil. Vale, né? Copa Campeão Estudantil. Copa Campeão Estudantil, assim. E o Felipe Alvienes já abraçou a causa. Eu estive conversando com ele aí umas 2 semanas atrás. A gente querendo ou não, a gente se confunde um pouquinho com o Esteio ali, né? Esteio e Sapucaia tem uma relação muito boa, né? A gente se confunde ali, né? Tem uma relação muito boa. Antigamente, assim, era Sapucaia e Esteio, era como se fosse um Grenal em Porto Alegre, né? Mas, assim, tudo dentro do princípio do esporte. Isso significa que um não vive sem o outro. E estimula, né? O desafio no esporte, ele estimula. O prefeito de Esteio é sapucaense. É sapucaense? Sapucaense, o Leonardo Pascoal é sapucaense. Leonardo Pascoal foi meu aluno no Colégio Coração de Maria. Olha aí. Excelente pessoa, olha... Esteio está muito bem servida, né? E com certeza evoluiu bastante, a gente vê
assim como o Volmir Rodrigues e o Nestor Bernardes, que é uma pessoa assim fantástica também, um gestor. Os dois são gestor de primeira, né? Sapucaia está muito bem servida e a gente aguarda assim uma grande administração aqui pela frente, porque estão os dois melhores, tá? Eu não vou falar todos que gostariam, que foram candidatos, gostariam de fazer alguma coisa para o Sapucaia, mas os dois eu acho que foram muito bem escolhidos, a população acho que teve uma boa, né, uma boa escolha e com certeza, né, com o apoio de todo mundo vai dar tudo certo. E a gente só quer assim, ó, que o esporte seja visto com um olhar bem especial, né, porque Sapucaia tem uma ótima representatividade, não só em Sapucaia, como no Vale, como no estado. Sapucaia tem um nome a zelar. Então a gente conta, né, e o que precisar da gente também, a gente está aí disponível para fazer o que puder pelo esporte Sapucaia. Professor, muito obrigado. Obrigado demais por mais essa aula aqui para gente, para mim e para tantas pessoas que vão nos ver. E ficou esse gostinho de falar um pouquinho mais de algumas coisas aí e de reunir essa galera aí, né? Vamos achar um lugar aí pra gente reunir essa turma. Vamos combinar com a professora Solange para conversar com ela, contar um pouco da história dela também. Vamos conversar com o Saraiva ali também para contar essa história. É um atleta em atividade, né? Ele tá aqui junto, mas é um atleta em atividade. Tá na semifinal da Série Ouro, no Ser Santiago, né? Sim, então é um atleta. É um orgulho, né? Sim. É um guri até. Nós estávamos olhando aqui no corredor, a gente tem a foto das equipes, né? E tem uma foto dele ali pequeno com o pai dele, lá no ginásio Curachique, assistindo a final lá do campeonato. Tá aí, ó, hoje atleta representando Sapucaia, né? Atleta e professor agora. E professor. Então é a evolução. Então, assim, é muito bom saber assim, ó, quando o cara foi atleta lá e ele vem pro lado da educação física. Não digo assim, ó, pô, cara, tu foi atleta, tu tem retrospecto, né? Então, vai fazer educação física, né? Porque a gente tem que ir estimulando. Nós temos diversos servidores aqui que começaram de aluno, atleta, estagiário. Que nem o estagiário que eu tenho ali, né? Tem dois, os dois foram alunos nas escolas. Um foi aluno lá do André, foi uma aluna do André, o outro foi aluno do professor Iguatemi, né? E assim, ó, então eles foram atletas, então eles estão vivenciando aqui a questão de daqui amanhã ser professor e eles, né, multiplicar aquilo que eles vivenciaram, né, que é uma coisa muito boa. E deixar a mensagem final assim, ó, dizer que nada bate o trabalho em equipe, que o trabalho em equipe ele é fantástico, né, e porque um grupo de pessoas com certeza vão fazer muito mais que um. E dizer assim, Kleber, muito obrigado pelo incentivo, tá? Por acreditar e dar os parabéns, tá? Tu tá sendo muito feliz aí na entrevista com o pessoal, principalmente o pessoal da área da história do esporte em Sapucaia, né? Tá? Então, agradeço muito assim o convite, tá? E a hora que der a gente vai ter outros momentos aí com certeza, e a gente quer que Sapucaia evolua cada vez mais, né? Nós temos esse quadro que atrás, assim, olha só, né? Falando em equipe, né? Olha só, várias equipes, quantas pessoas envolvidas em prol de uma coisa saudável, né? É saúde, é vida, né? É energia, é busca, é conquista. E fico feliz que eu já entrei nessa sala aqui, nós estamos na Praça da Juventude, né, onde está a secretaria hoje, onde estão os professores aqui. Hoje é a sala dos professores, né? Fico feliz de entrar na sala e olhar o quadro. Não tinha visto esse quadro aqui. Esse quadro é relativamente novo, né? E tem uma foto que eu apareço aqui, ó. Tô aqui nesse cantinho. Quem faz parte do esporte tem que estar na foto, né? Fiz parte porque eu tive o prazer de fazer a apresentação lá do final do futsal Ouro do ano passado, 2023. Fui o mestre de cerimônia lá, né? E aí fiz aquele agito lá e me convidaram para foto. Ali o professor André, a Carol tinham convidado para a gente fazer esse intermédio aí para a gente poder fazer
Fantástico, né? Olha... E, claro, aqui tem muita história, aqui a câmera não consegue abrir o ângulo inteiro da foto, mas aqui tem diversas atividades, diversos esportes. Judô, enfim, Gil, handball, tem o pessoal do skate inclusivo ali, do carrinho de lomba, tem de tudo aqui. Gente, muito obrigado. Você que chegou até o final do vídeo, muito obrigado de verdade. Deixa aqui o comentário, deixa aqui o alento pro professor, deixa aqui o alento pro esporte e coloca também nos comentários aqui quem você quer que seja entrevistado dessa história. Tem muita gente que faz parte. Se a gente falar aqui, a gente não vai conseguir. É maior que essa sua lista aí. O nome das pessoas que fizeram história no Sapucaia. Tem muitos professores aí da rede pública municipal, estadual do nosso município, né? Aí Cecília, Marcos Vinícius, Rubem Dario, Guianuba. Eu estudei no Marcos Vinícius e estudei no Guianuba. Então, duas belas escolas. Duas belas escolas. Fui aluno do professor Paulo. Professor Paulo Lima. Professor Paulo. Professor Paulo é uma figuraça, né? É outra referência, né? E fui aluno da academia dele, que ele tinha uma academia depois também, né? Sim. Muito bacana. Mas, gente, muito obrigado de coração. Até a próxima. Mais uma vez, abraço, obrigado. Agradeço demais mesmo aí a sua disponibilidade. E o senhor tem que voltar para a academia agora ali, né? Para dar aula para a gurizada. É verdade. Valeu, um abraço. Um abraço, obrigado.